Você quer entender por que os Estados Unidos quer invadir a Groenlândia e por que os Estados Unidos invadiu e sequestrou o presidente da Venezuela? Assista esse vídeo até o final. Bom, para explicar, vou ter que voltar um pouquinho no tempo. Mais precisamente em 1944, quando os Estados Unidos assinam o Acordo de Bretton Woods. Através desse acordo, os Estados Unidos passam a impor o dólar como a moeda de troca internacional. Todavia, em 1971, já sob o governo de Richard Nixon, dado que os Estados Unidos teve que imprimir muita moeda para poder financiar a Guerra Fria contra a União Soviética, a desastrosa Guerra do Vietnã, que gastaram mais de bilhões de dólares, além do próprio Plano Marshall, que reconstruiu toda a Europa para impedir que a Europa toda se tornasse comunista, não havia mais ouro que pudesse lastrear o dólar. Dessa forma, Richard Nixon quebra o padrão ouro-dólar, fazendo com que o dólar se tornasse então uma moeda fiduciária, tendo valor nela mesma. E o que isso tem a ver com tudo que está acontecendo? Calma, você já vai entender. Esse modelo onde o dólar então passava a ter valor nele mesmo, sem nenhum tipo de lastro, fez com que os Estados Unidos passassem a ter algo que alguns economistas chamaram de privilégio exorbitante. Por quê? Porque os Estados Unidos passou a poder emprestar dinheiro praticamente de graça para os países. Por exemplo, os Estados Unidos ele passa a emitir títulos públicos para financiar as suas despesas, pagando baixíssimos juros, dado que, sendo o dólar a moeda de troca internacional, logo ela é uma moeda extremamente valorizada, fazendo com que seus ativos, inclusive seus títulos, passem a se tornar valorizados, mesmo pagando baixos juros. Ainda, o dólar é forte, dado que era moeda de troca internacional e havia uma demanda constante pela moeda, logo o dólar se mantém sempre fortalecido. O dólar forte fazia com que os Estados Unidos pudesse importar mais do que exportar e sem que isso desvalorizasse a sua moeda. Além do que, fazendo com que os Estados Unidos, ao importar os produtos de qualquer país, dado que quase a totalidade dos países vão possuir uma moeda menos forte que o dólar, os produtos para importar se tornam muito baratos. E aí já desmente aqueles influencers babacoides, neoliberais, que tentam vender a imagem que nos Estados Unidos tu compra um carro por X dólares ou uma televisão por X dólares porque lá tem menos imposto. Quem fala isso é burro, tá? É burro, é imbecil mesmo. É por não entender que é justamente o sistema dólar que permite que os Estados Unidos possam importar produtos e que lá nos Estados Unidos acaba se tornando muitíssimo barato. Outra consequência desse privilégio exorbitante é que os Estados Unidos podem impor sanções a qualquer país que ouse não querer comer na sua mão, e essas sanções fazem com que o país fique praticamente inviabilizado economicamente. Num outro vídeo eu tentei explicar a questão da Venezuela, como que as sanções econômicas que são impostas a Cuba, a Venezuela, a Coreia do Norte ou a qualquer país que ouse não comer na mão dos Estados Unidos, como que isso afeta toda a economia desse país. Pois, neste exato momento, você está me vendo pela tela de um celular. O Brasil não produz celulares. Ora, se o Brasil não produz celulares, o Brasil tem algumas montadoras, mas produção não existe. Como que você tem um celular se o Brasil não produz celular? Olha, quando você compra um celular, vamos botar que você comprou um celular pela Amazon, por exemplo. Esse celular você pagou em reais, porque a nossa moeda é real. Então você comprou no seu cartão de crédito, por exemplo, em reais. O Brasil, assim como qualquer país, ele precisa ter uma reserva de dólares junto ao seu Banco Central, porque o banco que você pagou emite um comunicado ao Banco Central e o Banco Central faz a conversão daquele pagamento que você fez em reais em dólar, porque a empresa que recebe lá no estrangeiro, ela não recebe em reais, ela recebe em dólar. Então esse é o mecanismo que faz com que os Estados Unidos consigam ter o controle da economia mundial, e é justamente este controle que Donald Trump busca, na base da porrada, da extorsão, restabelecer e impedir que moedas, a exemplo, como ele falou da questão dos BRICS, possam minar esse sistema que desde 1944 coloca os Estados Unidos numa posição de privilégio. Uma situação interessante também, que logo depois que os Estados Unidos impôs o padrão dólar sem estar mais lastreado no ouro, a Arábia Saudita já logo em seguida manifestou a sua não concordância, e como estava numa guerra contra Israel e os Estados Unidos tomou lado por parte de Israel, houve a chamada crise do petróleo em 73, porque a Arábia Saudita, liderando a OPEP, promoveu um bloqueio, promoveu um boicote ao petróleo para os Estados Unidos. Aí é que está a questão da Venezuela. Os Estados Unidos aprendeu na prática que um país, mesmo sendo inferior economicamente,
tem a capacidade de ferrar com a economia dos Estados Unidos se for um país produtor de uma commodity do qual os Estados Unidos necessita muito, como o caso do petróleo. É por isso que em 1973, logo em seguida, os Estados Unidos fazem um acordo com a Arábia Saudita, que é vigente até hoje, e por causa disso, apesar de ser uma das piores ditaduras, a Arábia Saudita não será invadida pelos Estados Unidos, pois ela é o fiel da balança que mantém o sistema dólar como um sistema mundial de troca. E que acordo foi esse? Os Estados Unidos fez um acordo com o rei Faisal, aonde os Estados Unidos passavam a ter acesso privilegiado aos petróleos da Arábia Saudita. A Arábia Saudita garantia que esse petróleo seria comprado em dólar, e ainda esse dinheiro que ela recebia em dólar, ela reinvestia nos Estados Unidos, através de compra de ativos americanos, títulos públicos, ou mesmo colocando nos próprios bancos dos Estados Unidos, dado que a moeda americana, né, estava valorizada. E olha só então o mecanismo como é que ele ficou. Olha como isso é extremamente vantajoso para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele faz a emissão da moeda, certo? E aí ele vai lá e compra as commodities. Vamos botar aqui o exemplo do petróleo na Arábia Saudita. Ele compra o petróleo com a moeda que ele emitiu. O país, a Arábia Saudita, recebe esse dólar e volta esse dinheiro de novo para os Estados Unidos, em forma de reinvestimentos, aplicações financeiras, compra dos títulos públicos americanos, fazendo com que haja uma demanda contínua do dólar. Isso consegue perceber como esse sistema é extremamente vantajoso para os Estados Unidos e que coloca os Estados Unidos numa posição que nenhum outro país tem esse tamanho privilégio que eles têm? Porque é justamente assim que os Estados Unidos financiam os seus déficits e conseguem manter a moeda forte, entendeu? E o que acontece? Todo e qualquer país que ousa não seguir as determinações e imposições dos Estados Unidos sofrem sanções. Vamos pegar, por exemplo, o Iraque. No início dos anos 2000, Saddam Hussein ousou em querer começar a vender o petróleo não mais em dólar, ele queria vender em euro. Todo mundo sabe, né, que os Estados Unidos inventou aquela história sem pé nem cabeça de que havia armas em massa no Iraque, que até hoje nunca foram encontradas, enforcaram Saddam Hussein e, no fundo, o que os Estados Unidos queriam era retomar o petróleo e continuar que ele fosse vendido em dólar. No caso, por exemplo, da Líbia, em 2011, Muammar Gaddafi, ele começou a vender petróleo fora do dólar e ainda por cima ele propôs que fosse criada uma moeda para transações comerciais dentro da África para a compra de petróleos e gás que não fosse o dólar. Resultado, Estados Unidos invade a Líbia, né, e Muammar Gaddafi é linchado. E aí a gente chega então, né, na Venezuela em 2018. Em 2018, pouco antes do período eleitoral, Nicolás Maduro anuncia, diante de várias sanções e de vários bloqueios que em outro vídeo eu já falei, que os Estados Unidos impôs à Venezuela, para sair dessa armadilha, dado que a Venezuela não conseguia importar nada por conta das sanções, a Venezuela lança então o Petro, que seria uma criptomoeda lastreada nas suas reservas de petróleo. É neste momento que a direita venezuelana, capitaneada pelos Estados Unidos, dá um golpe, aonde Bolsonaro no Brasil e Donald Trump, né, nos Estados Unidos, anunciam que reconhece o Guaidó, ele mesmo. Vocês estão vendo que Guaidó está passando totalmente despercebido, né, nesse cenário todo que está acontecendo. Sabe por quê? Porque em 2018, eles reconheceram o Guaidó, que deu um golpe de Estado, né? Vamos dizer bem claro, ele não ganhou, ele deu um golpe. E este golpe foi justamente para inviabilizar que o Petros, que seria a criptomoeda que estava para ser lançada, pudesse se realizar, tirando então a Venezuela, fazendo com que a Venezuela conseguisse driblar esse sistema dólar e assim driblar as sanções econômicas que foram impostas a ela. O Juan Guaidó, mesmo pela direita venezuelana, é reconhecido como um traidor, porque vários ativos congelados da Venezuela, ele pegou 2,5 bilhões para ele, hoje mora em Miami e ninguém mais fala em Guaidó. E por que neste momento, Donald Trump também decidiu de uma vez por todas tirar Nicolás Maduro da presidência? O Nicolás Maduro estava vendendo petróleo para a China em yuan e vendendo para a Rússia em rolo, ou seja, não estava vendendo dentro do padrão do sistema dólar. Isso, para os Estados Unidos, é uma consideração clara de inimizade, pior, de um país que fica na América Latina, onde os Estados Unidos considera como seu quintal. E aí vem o problema do BRICS, onde o Brasil participa. Por quê? Porque vocês podem notar que o Donald Trump meteu um tarifaço no Brasil logo após Lula falar da questão da necessidade de uma moeda de troca internacional que não seja lastreada no dólar. E para finalizar esse nosso vídeo, vem por fim então a questão da Groenlândia, né? E por que os Estados Unidos está tão afim de querer invadir e dominar a Groenlândia? Bom, os Estados Unidos já reconhecem
que, pelo sistema de livre mercado, de competições iguais, os Estados Unidos não ganham mais da China. Isso já é dado como certo pelos Estados Unidos. Eles sabem que eles não têm mais como competir. Na competição, os Estados Unidos perdem. Já que na competição os Estados Unidos perdem, então agora é a hora da extorsão. Por isso, os tarifaços, por isso que Donald Trump não está mais nem aí. Né? Anteriormente, outros presidentes estadunidenses gostavam de dar uma engabelada e não faz de conta. O Donald Trump já não se preocupa mais com isso. A verdade é que a China tem um projeto muito claro e a ciência já prova que a partir de 2035 já é muito provável que já torne possivelmente navegável a zona do Ártico ali na Groenlândia. E a Groenlândia é o caminho mais curto para a China, a não ser que você seja um terraplanista, né? Óbvio, né? Mas é o caminho mais curto para que a China saia e entre na América, em toda a América, para poder vender os seus produtos aqui na América. Portanto, se os Estados Unidos dominar a Groenlândia, e dominando também, logicamente, os Estados Unidos já deixou bem claro que quer todos os governos latino-americanos alinhados aos seus interesses, os Estados Unidos cortando o canal do Panamá e cortando a Groenlândia, ele impede que a China consiga acesso por caminhos mais rápidos e menos custosos ao nosso mercado, fazendo com que a China tenha que contornar toda a África, encarecendo os seus produtos e os seus serviços. Ou seja, tudo que a direita prega, livre mercado, liberdade, os Estados Unidos, dia após dia, prova que isso não existe. Nunca existiu, né, por parte dos Estados Unidos. E os Estados Unidos reconhecem, né, que na competição ele já perdeu. Então, a hora é de partir para a extorsão, para a ameaça, para o suborno, para tudo que for possível, para sequestro, porque livre mercado só existe na cabeça de imbecil da direita. Forte abraço, pessoal!